Tire as mãos dela. Este corpo é sagrado e não te pertence. Pare agora ou sofrerá a dor de minha bala em seu corpo. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Nem toda ferida se cura com o tempo. Algumas só saram quando o sangue do culpado toca o chão quente do sertão. No verão de 1928, o sol castigava o agreste de Pernambuco com uma fúria que rachava a terra e fazia o ar tremular como se o próprio inferno respirasse por ali. Foi nesse cenário que se ouviu um grito de mulher vindo das bandas da fazenda Santa Quitéria, rompendo o silêncio pesado da tarde. Um pedido de socorro que atravessou a Caatinga, trazendo com ele a marca da injustiça. O sertão inteiro parecia prender a respiração. Aquele som carregava mais do que medo. Era o eco de um pecado que ainda seria julgado. E quem julgaria, naquele tempo em que a lei não alcançava os caminhos de terra batida, seria um homem conhecido por muitos nomes, mas temido por um só: Lampião. O capitão Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, atravessava a vereda com parte de seu bando, voltando da feira de floresta. A poeira cobria os chapéus de couro e o suor escorria misturado ao cheiro de pólvora e estrada. Ele andava em silêncio, o olhar sempre à frente, atento ao menor movimento. Foi Cajarana, seu companheiro de confiança, quem ouviu primeiro. "Capitão, ouviu isso? Parece grito de mulher!" Lampião puxou as rédeas do cavalo, o rosto endurecido sob o sol. No sertão, quando mulher grita, é porque o diabo está por perto. Vamos ver que desgraça é essa. O som vinha do leste, de uma propriedade isolada entre as serras. O vento trazia pedaços do clamor, palavras partidas que se misturavam com o som de galhos secos e do couro das montarias. Maria Bonita, que seguia com o grupo naquela jornada, levou a mão ao peito. "Parece desespero, Virgulino." Ele apenas assentiu e acelerou o cavalo. O bando o seguiu, o galope ecoando como trovão. À medida que se aproximavam, o cheiro de fumaça e suor humano aumentava. Era o cheiro do medo. A fazenda apareceu no horizonte, uma casa simples de taipa, rodeada por mandacaros e um pequeno curral. O portão estava aberto, a cerca quebrada e o terreiro vazio. Nenhum sinal de vida. Lampião desmontou o rifle firme na mão e olhou ao redor com olhos de águia. Tem coisa errada aqui. O vento balançava a porta da casa, fazendo ranger as dobradiças. O bando se dividiu. 2 homens foram pelos fundos, enquanto ele e Maria entraram pela frente. Lá dentro, o ar estava pesado, o silêncio incômodo demais. Sobre a mesa, um prato de feijão ainda quente, um copo tombado e um véu branco caído no chão. Lampião se abaixou, tocou o tecido e sentiu o cheiro leve de sabão e suor. Um véu de freira. Ele se ergueu devagar. Tem padre ou santa metida nisso, e quando o santo entra em casa de pecador, o inferno vem junto. Cajarana voltou apressado, o rosto pálido. "Capitão, tem barulho no celeiro." Choradeira. Lampião não respondeu. Apenas ajeitou o chapéu, engatilhou o rifle e seguiu em passos firmes, cada um ecoando como martelo em caixão. Do lado de fora, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho, e o ar trazia aquele grito que agora era apenas um sussurro fraco, como quem pede a Deus que ainda escute. Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. Quando Lampião encostou a mão na madeira do celeiro, o som de um soluço se misturou ao mugido distante de um boi. O capitão respirou fundo e, por um instante, pareceu ouvir a própria mãe lá do passado, dizendo que o sertão não tem piedade de quem fecha os olhos para o pecado. Ele empurrou a porta.
e o que viu ali dentro seria lembrado como o dia em que o cangaço se fez justiça antes que o padre dissesse amém. O ar dentro do celeiro era denso, abafado, cheio do cheiro misturado de feno, suor e medo. A luz que entrava pelas frestas iluminava partículas de poeira suspensas, dançando sobre a cena que se desenhava diante dos olhos de Lampião. Um homem de porte largo, sujo de cachaça e raiva, segurava uma mulher caída no chão. O hábito branco estava rasgado e o rosto dela trazia o desespero de quem já não esperava socorro. Lampião ergueu o rifle, o olhar frio como o aço. "Larga ela, desgraçado!" O tom não era de ameaça, era de sentença. O homem se virou, os olhos vermelhos e turvos. "Quem é você para se meter?" Lampião não respondeu. O som do golpe veio seco. A coronha do rifle acertou o rosto do agressor, que tombou de lado, o sangue se misturando ao pó. O silêncio que se seguiu só foi quebrado pelos soluços da freira. Lampião abaixou-se, retirou o lenço do pescoço e entregou a ela. "Tá viva, irmã?" Ela tentou falar, mas as palavras saíram em prantos. Maria Bonita entrou logo atrás, cobrindo-a com um lençol. "Capitão, o cabra ainda respira." Lampião assentiu, pois vai respirar para confessar o que fez. Os homens o arrastaram para fora, amarrando-o num tronco perto da cerca. Lampião o observava calado, o sol já se escondendo atrás do morro, tingindo o terreiro de laranja e sombra. "Qual o seu nome?" perguntou sem tirar o chapéu. "Amâncio, dono dessa terra." Lampião encostou o rifle na parede e cruzou os braços. "Dono da terra pode ser, mas da desgraça que plantou aqui, agora é meu prisioneiro." A voz dele tinha o peso da lei que o sertão reconhecia. A freira ainda tremia. Disse que viera da paróquia de Triunfo, trazendo mantimentos e oração para a esposa do fazendeiro, doente havia semanas. Mas naquele dia, só o marido estava em casa. Ele fechou a porta e me disse que Deus não ia ouvir se eu gritasse. Lampião olhou para ela com respeito, mas sem piedade no olhar. "Deus ouviu, irmã, e mandou o diabo certo para cobrar." Maria Bonita ajudou a mulher a se levantar e a levou até a varanda. Lampião se aproximou do fazendeiro amarrado. O homem tentava falar, cuspindo sangue. "Você não entende. Foi um erro." O capitão se abaixou, o olhar fixo nos olhos dele. "No sertão, homem que força mulher não erra. Escolhe errar." Virou-se para os cabras. "Vão buscar a mulher dele no povoado. Quero ela aqui antes da noite cair." Enquanto esperavam, Lampião acendeu o lampião de querosene, o mesmo que dava nome ao bando. A chama tremulava, iluminando o terreiro e as marcas da luta no chão. A freira permanecia em silêncio, o terço entre os dedos, os olhos baixos. Lampião a observava e via nela algo que o lembrava de sua mãe, mulher de fé e coragem que também enfrentara as durezas do sertão. "Irmã, o sertão não tem juiz, mas hoje vai ter julgamento." O homem, acuado, baixou a cabeça. O som distante dos cascos anunciava a chegada da esposa. O vento trazia cheiro de chuva e de terra molhada. Quando a carroça parou, Lampião ajeitou o chapéu e esperou a mulher descer. Josefina, pálida, segurava um rosário e perguntava trêmula: "Que foi que o senhor fez, Amâncio?" O silêncio dele foi resposta suficiente. Lampião olhou para ela e disse com firmeza: "Hoje o sertão vai ouvir a verdade, dona Josefina. Aqui ninguém engana nem Deus, nem o capitão." A mulher olhou ao redor, as lágrimas escorrendo. A freira, ainda fraca, murmurou uma prece em voz baixa. O vento balançava o lençol pendurado na cerca e o som distante de trovões completava a cena. O sertão, que tantas vezes vira injustiças, agora assistia a um homem poderoso ajoelhar diante do próprio pecado. Lampião ficou em silêncio, mas dentro dele crescia o peso da responsabilidade. Não era apenas o justiceiro do povo, mas o instrumento de um acerto que parecia escrito muito antes de ele chegar ali.
Naquele momento, com o céu avermelhado e o cheiro de chuva se misturando ao de sangue seco, Lampião sabia que a noite não traria descanso. O sertão ainda tinha sede de justiça. O terreiro estava tomado por curiosos. O nome de Lampião corria rápido pelas veredas, e bastou um cavaleiro avisar na vila para que em poucas horas gente de todo canto aparecesse, querendo ver de perto o julgamento do homem que desafiava o governo, e agora se erguia como juiz do sertão. Amâncio, amarrado ao tronco, olhava o chão, o rosto inchado e o orgulho destroçado. Josefina, sua esposa, tremia, segurando um rosário, e a freira permanecia em silêncio, envolta em um lençol, como se tentasse esconder o corpo e a alma dos olhares alheios. Lampião andava em círculos lentos, o rifle encostado no ombro. No sertão, o padre batiza, o coronel manda e o cangaceiro faz justiça. Hoje, quem fala aqui sou eu. O povo murmurou, e o vento soprou, levantando a poeira do chão. Ele se virou para o homem. Você usou da fé para esconder o pecado, tomou o que não lhe pertencia e ainda achou que ninguém veria. Amâncio balançava a cabeça, murmurando desculpas que ninguém queria ouvir. Lampião fez sinal e 2 cabras o obrigaram a se ajoelhar. Você quer perdão? Peça a Deus, mas aqui o que se paga é com vergonha. Pegou um punhado de areia e jogou sobre a cabeça do fazendeiro. O chão vai lembrar do que fez e o povo também. Josefina chorava em silêncio, as mãos trêmulas, segurando o rosário. Lampião se aproximou dela. Dona Josefina, o sertão é duro, mas a senhora é livre do pecado dele. Pode ir. Ela olhou o marido uma última vez e saiu em prantos, amparada por Maria Bonita. O capitão então virou-se para os homens do povoado. Esse dinheiro de fazendeiro não vai mais servir para engordar o vício. Quero que recolham tudo o que ele tem e repassem às famílias que passam fome. O que é roubado, volta para o povo. Os cabras obedeceram e logo as notas de 1000 réis começaram a circular de mão em mão, sujas de poeira e justiça. Um velho se aproximou, o chapéu nas mãos. Capitão, o senhor está fazendo o que nem a lei faz. Lampião respondeu sem olhar para ele. A lei tem caneta, eu tenho bala. O resultado é o mesmo, só muda quem faz. O sol se pôs e a fogueira foi acesa. O povo assistia em silêncio, enquanto o homem era deixado amarrado até o amanhecer. Lampião caminhou até a freira, que agora se ajoelhava em oração. Irmã, o sertão não é lugar de gente boa. Por que veio sozinha para cá? Ela respondeu com voz fraca. Para cuidar dos pobres, capitão. A fé me trouxe e o medo não me tirou. Ele assentiu, respeitoso. Pois guarde sua fé. Hoje ela salvou mais do que uma vida. Quando a madrugada caiu, o som dos grilos tomou conta do terreiro. O bando se preparava para partir. Cajarana perguntou. E o homem, capitão? Vai deixar ele aí? Lampião montou o cavalo, olhou para trás e disse: quem nasce sem vergonha morre sozinho. Deixa que o amanhecer cuide dele. O vento soprou forte e o lampião de querosene balançou, espalhando fagulhas no chão seco. O bando partiu em silêncio, a poeira cobrindo os rastros. Atrás deles, o eco das palavras de Lampião parecia se misturar ao som do vento. No sertão, o mal não precisa de cova para ser enterrado. Basta o povo lembrar. E assim seguiram, rumo à próxima vereda, levando consigo o peso da justiça feita e o fardo da própria consciência. A manhã seguinte amanheceu fria, um contraste raro no sertão. O vento soprava vindo das serras e levantava a poeira vermelha que cobria as veredas. Lampião, já acampado perto de um riacho seco, observava o horizonte enquanto Maria Bonita preparava o café em uma panela de ferro. O silêncio era pesado e o fogo estalava baixo. O capitão parecia distante, como se ainda ouvisse o grito da freira ecoando dentro da cabeça. Capitão, o senhor não disse nada desde ontem, comentou Cajarana, mexendo o café com uma colher de pau. Lampião respirou fundo antes de responder.
Tem coisa que a gente não esquece, cabra, e tem crime que nem Deus perdoa. Enquanto falava, seu olhar se perdia na chama. Recordava a mãe, Maria Ferreira, mulher de fé que nunca se calava diante da injustiça. Era ela quem dizia que o pecado dos fortes é não temer a justiça dos fracos. E Lampião, naquele instante, sentia o peso dessas palavras. O bando comia em silêncio, cada um com o olhar baixo, como se soubessem que haviam presenciado algo maior que uma simples vingança, um acerto que atravessava a alma. Horas depois, chegaram notícias vindas da vila. Diziam que Amâncio, o fazendeiro, havia sido encontrado vagando sem rumo, coberto de poeira e vergonha, murmurando preces. A esposa havia deixado a fazenda e voltado para a casa dos pais em triunfo. O povo, dividido entre o medo e a gratidão, dizia que Lampião era o braço de Deus e do diabo ao mesmo tempo. Quem precisava o chamava de santo. Quem devia o chamava de praga. Naquele mesmo dia, um grupo de sertanejos apareceu no acampamento trazendo cestos de farinha, rapadura e um envelope grosso com dinheiro. É o que o povo juntou, capitão, para agradecer o que fez pela irmã. Lampião olhou para o embrulho e balançou a cabeça. Eu não cobro por justiça, não. O que fiz foi pelo sertão. Levem isso para a igreja de Padre Cícero, em Juazeiro, que sirva para quem tem fome. Os homens insistiram, mas ele foi firme. Se aceitasse, seria igual a ele, vendendo o que é sagrado. O sol começava a subir quando Maria Bonita se aproximou. Virgulino, e se disserem que o senhor está se metendo onde não devia? Ele sorriu de canto. Já dizem coisa pior, Maria. O que importa é dormir com o juízo limpo, mesmo que o travesseiro seja de pedra. A mulher assentiu. A coragem dele era feita da mesma matéria que o medo dos outros. Por volta do meio-dia, o bando desmontou o acampamento. Antes de partir, Lampião pegou um prego velho e gravou na madeira de uma cerca próxima. O sertão vê tudo, e quem fere o inocente não morre em paz. Era o tipo de mensagem que o povo repetiria por décadas, passando de boca em boca nas feiras e romarias. Ao longo das semanas seguintes, a história se espalhou. Diziam que Lampião havia salvado uma santa que enfrentara o pecado com o mesmo rifle que usava contra os soldados. Em Floresta, um grupo de beatas acendeu velas em agradecimento. Em Serra Talhada, os homens do governo comentavam com raiva que o cangaceiro estava virando símbolo de justiça. O nome dele, já temido, agora era também sussurrado em oração. Quando a noite caiu, o bando parou em um descampado perto de uma capela abandonada. Lampião desceu do cavalo e olhou para a cruz de madeira que ainda resistia de pé. Fez o sinal da cruz e murmurou: quem mexe com fé, mexe com o fogo eterno. Depois, virou-se para os homens. Amanhã seguimos para Piranhas. O sertão não dorme e o diabo não descansa. O vento soprou mais forte, apagando parte da fogueira. As brasas dançavam como olhos vivos na escuridão. E ali, entre o silêncio e o farfalhar do couro das vestes, Lampião sabia que o que começara como um grito distante havia se transformado em algo maior. O tipo de história que o povo contaria quando o luar iluminasse as estradas e os trovões lembrassem o som de um rifle disparando em nome da justiça. Toque na lâmpada amarela e fique conosco. O sol despontava por trás da Serra do Catolé quando Lampião e seu bando chegaram novamente à fazenda. O ar da manhã trazia cheiro de terra molhada e de promessas não cumpridas. O capitão viera cumprir a palavra, fazer o julgamento diante do povo, para que ninguém duvidasse que no sertão ainda existia lei, mesmo que feita à bala. O terreiro estava cheio. Homens, mulheres e até crianças observavam à distância, murmurando orações. O rumor já tinha se espalhado por toda a região. O rei do cangaço ia julgar um homem de posses por desonra. Amâncio estava de joelhos no chão, o rosto abatido, as mãos amarradas atrás das costas.
Josefina, a esposa, mantinha-se afastada, o véu sobre o rosto escondendo a vergonha. A freira permanecia sentada à sombra, os dedos presos no terço, o olhar fixo no nada. Lampião desceu do cavalo devagar e o barulho das esporas cortou o silêncio. Homem nenhum é dono da vontade de Deus, nem da vergonha dos outros, disse ele, a voz rouca e firme. Hoje o sertão vai ver o que acontece quando o pecado veste roupa de coronel. 2 cabras trouxeram uma lamparina e a colocaram sobre uma mesa improvisada. O brilho fraco da chama refletia no rosto de Lampião, dando-lhe um ar quase sagrado ou amaldiçoado, dependendo de quem olhava. Ele pediu que o homem falasse. Amâncio ergueu a cabeça, as lágrimas misturadas à poeira. Eu errei, capitão. Bebi demais, perdi o juízo. Peço perdão a Deus e a ela. Lampião o interrompeu. Você não perdeu o juízo, perdeu a alma. E alma perdida no sertão não se acha nem com reza. Virgulino se virou para o povo. Quem aqui nunca sofreu injustiça? Quem já não foi humilhado por homem que se acha dono do mundo? Ninguém respondeu. O vento levantou a poeira e o ranger de um carro de boi ecoou ao longe. Pois é por isso que hoje vai haver juízo. Não de Deus, desse chão mesmo, que conhece a dor de cada um. O bando observava em silêncio, respeitoso. Maria Bonita, ao lado da freira, mantinha o olhar firme no capitão, sabendo que aquele momento ficaria marcado. Lampião tirou do alforge um punhado de notas de 1000 réis, amassadas e sujas. Esse dinheiro é o que ele usava para calar a vergonha. Hoje vai servir para aliviar a fome dos inocentes. Mandou que os homens distribuíssem entre as famílias que assistiam, e o povo se aproximou, chorando e agradecendo. Aqui está a justiça do sertão, disse Lampião. Não se escreve com pena, se escreve com coragem. Quando terminou, mandou que desamarrassem o homem. Amâncio ficou de pé, trêmulo. Vai embora dessa terra. Se voltar, o chão não te reconhece mais. O fazendeiro olhou ao redor e viu o que perdera. O respeito, o nome, a mulher. Josefina virou-lhe as costas e foi embora, sem dizer palavra. A freira se aproximou, colocou a mão sobre o ombro de Lampião e murmurou. Deus o usou, capitão. O mal não vence quando há coragem. Ele baixou o olhar respeitoso. Coragem e pecado andam juntos, irmã. Que Deus me perdoe por fazer o que ele não quis fazer. O povo começou a se dispersar, e o sol já alto dourava o campo. Lampião montou o cavalo e olhou para trás uma última vez. O sertão está em paz por enquanto, mas paz no Nordeste é coisa que dura pouco. E assim, entre aplausos tímidos e o som distante de sanfonas vindas da feira de floresta, o capitão seguiu estrada acima, com o bando logo atrás. Enquanto se afastava, uma mulher idosa comentou baixinho. Esse homem é o castigo e o milagre do sertão. O outro respondeu. É Lampião, minha filha. Quando ele aparece, até o vento muda de lado. O capitão ouviu as vozes se perderem no vento e ajeitou o chapéu. Sabia que dali em diante seria lembrado não apenas como o rei do cangaço, mas também como o homem que fez justiça quando ninguém mais teve coragem. A tarde caía quando o bando de Lampião parou numa encruzilhada próxima à vila de Nazaré do Pico. O chão ainda quente do dia queimava os cascos dos cavalos e o ar cheirava a fumaça de roçado. Os homens desmontaram em silêncio. Lampião, de olhar distante, parecia carregar nas costas não apenas o peso das armas, mas o peso das decisões. A justiça que fizera o colocava entre 2 mundos, o dos homens de fé e o dos homens de sangue. Cajarana, cabra fiel desde os tempos de Juazeiro, se aproximou. Capitão, o povo anda chamando o Senhor de anjo vingador. Dizem que o sertão só dorme tranquilo quando o Senhor está por perto. Lampião soltou um leve sorriso, mas o olhar permanecia firme no horizonte. Anjo, não. Sou só o castigo que Deus esqueceu de mandar. Virgulino sabia que a fama corria mais rápido que o vento.
cada vilarejo inventava uma versão diferente da história. Uns diziam que ele salvara uma santa, outros que tivera pena de uma mulher pura. Mas ninguém sabia que o movia era o ódio pelos homens que se achavam donos da vida alheia. Enquanto descansavam, um vaqueiro se aproximou trazendo uma sacola de couro e uma carta. "É coisa de Juazeiro, capitão. Veio da igreja de Padre Cícero." Lampião pegou o envelope e abriu devagar. A letra era firme e antiga. O padre agradecia a ajuda feita à freira e dizia que o dinheiro enviado havia sido entregue aos pobres do sertão. No final, uma frase chamou a atenção. "Deus escreve certo por mãos erradas, Virgulino, e o sertão é testemunha disso." Lampião guardou a carta no bolso e murmurou: "Padim sabe das coisas." Naquela noite, o bando se reuniu ao redor da fogueira. As estrelas brilhavam fortes e o som distante de uma sanfona chegava do povoado. Maria Bonita, sentada ao lado de Lampião, observava o fogo dançar. "Sabe, Virgulino, o povo fala que o senhor tem coração de pedra, mas eu vi o jeito que olhou para aquela moça. O senhor também sente?" Ele respirou fundo antes de responder. "Sinto sim, Maria. Mas no sertão, quem sente demais morre cedo." O fogo refletia no rosto dele e por um instante parecia que carregava no olhar a mistura de santo e pecador que o sertão fizera nascer. Perto da meia-noite, um dos cabras voltou apressado da vila. "Capitão, tem gente falando que o fazendeiro quer vingança, que jurou trazer volante do governo para pegar o senhor." Lampião soltou uma risada curta. Homem que não defendeu nem a própria vergonha, não defende palavra. Mas diga para o povo, se vierem, o sertão vai responder. No dia seguinte, seguiram viagem rumo ao norte. Passaram por sítios abandonados, plantações queimadas e povoados esquecidos. Em cada parada, o povo oferecia café, farinha e respeito. Os meninos olhavam com admiração e as mulheres faziam o sinal da cruz. Lampião não dizia nada, apenas assentia. Sabia que, por mais que tentasse, jamais seria visto como homem comum. O sertão precisava de heróis e demônios, e ele era um pouco dos dois. Ao cair da noite, pararam num vilarejo pequeno, onde haveria uma feira no dia seguinte. O povo comentava sobre uma promessa. O padre de Salgueiro realizaria uma missa em agradecimento pelo milagre ocorrido na fazenda Santa Quitéria. Lampião ouviu calado, mas por dentro sentia uma pontada estranha. Talvez fosse arrependimento, talvez fosse cansaço. Ele olhou para o céu e disse em voz baixa: "Se Deus ainda me ouve, que me use enquanto for preciso." A fogueira ardia forte quando Maria Bonita colocou a cabeça no ombro dele. "E se um dia ninguém mais lembrar dessas histórias, Virgulino?" Ele respondeu sem tirar os olhos do fogo: "Então o vento vai lembrar. E enquanto o vento soprar no sertão, Lampião não morre." Naquela noite, o capitão fechou os olhos e dormiu ao som das vozes do povoado que ecoavam ao longe, contando a história de um homem que, entre o pecado e a fé, fez o que nenhum outro teve coragem de fazer: levar justiça ao sertão quando até Deus parecia ter virado as costas. O tempo passou e o episódio da fazenda Santa Quitéria virou assunto de feira e de romaria. Em Floresta comentava-se que Lampião tinha se tornado um tipo de juiz sertanejo. Em Belmonte, diziam que ele estava agindo por ordens divinas. Os padres divididos, uns o condenavam, outros viam nele a mão de Deus operando onde a lei dos homens não chegava. O nome de Amâncio, o fazendeiro desonrado, sumiu das conversas. Diziam que vagava por vilas distantes, vivendo de esmolas, falando sozinho, com o olhar perdido. Era a penitência viva, o lembrete de que no sertão a vergonha era castigo maior que a morte. Lampião, por sua vez, seguia sua rota. Em cada lugarejo, o povo o recebia com um misto de medo e esperança. As mães o abençoavam,
Os homens o cumprimentavam de cabeça baixa. O cangaceiro observava tudo com frieza, mas dentro dele crescia algo diferente, uma inquietação silenciosa. Naquela noite, acampado à beira de um rio seco, ele olhou para Maria Bonita e disse: "A justiça é boa, Maria, mas ela pesa. Cada vez que a gente faz o certo com o rifle, o coração da gente endurece mais um pouco." Ela se aproximou, tocou o ombro dele e respondeu: "Talvez seja esse o preço de quem nasceu para mudar o destino dos outros." Lampião ficou em silêncio. O barulho dos insetos noturnos preenchia o espaço e o vento soprava pelas árvores retorcidas. Ele se levantou, pegou o chapéu de couro e caminhou até a beira do rio. O reflexo da lua tremia sobre as pedras. Ali, sozinho, murmurou uma prece que há muito não fazia: "Padim Cisso, se eu tiver errado, me corrija, mas se for o certo, me mantenha firme." Os dias seguintes foram de calmaria. O bando seguiu por Piranhas, depois rumo a Poço Redondo. Em cada cidade a lenda aumentava. Diziam que Lampião havia expulsado os coronéis cruéis e distribuído dinheiro aos pobres. Outros contavam que ele aparecia à noite nas portas das igrejas, deixando moedas e bilhetes. Tudo se misturava. Verdade e invenção, milagre e medo. O povo precisava de histórias e o cangaço oferecia todas elas. Certa tarde, um padre idoso de Salgueiro mandou recado pedindo que Lampião fosse até a capela. "Quer te agradecer em nome da freira, capitão", disse o mensageiro. Lampião aceitou. Chegou ao entardecer, o rosto coberto de poeira e o olhar cansado. Na capela simples, o padre o recebeu com um aperto de mão e olhos marejados. "A moça se recuperou, capitão. Voltou para a missão em triunfo. Disse que reza por sua alma todos os dias." Lampião abaixou a cabeça, humilde. "Diga para ela que o sertão ainda precisa de oração." Antes de sair, o padre lhe entregou um pequeno crucifixo de madeira, para lhe proteger dos males que ainda hão de vir. Lampião segurou o crucifixo e o guardou dentro do gibão sobre o coração. "Quem protege o sertão, padre, não se protege, se entrega." Do lado de fora, o bando aguardava. Maria Bonita observou o gesto e perguntou baixinho: "Tá virando beato agora, Virgulino?" Ele respondeu sério: "Não, Maria, é só lembrança. O dia que eu esquecer o que é sagrado, o diabo toma conta." Na volta, o grupo cruzou um povoado pequeno, onde as casas de barro se espalhavam entre mandacaros e juazeiros. Uma mulher idosa o chamou na beira do caminho, oferecendo um punhado de farinha e uma vela. "Para clarear seus passos, capitão." Ele agradeceu e deixou uma moeda de 1000 réis sobre a mão dela. "Deus lhe pague, senhora." Naquela noite, sentado diante da fogueira, Lampião observou o crucifixo reluzindo sob a luz do fogo. Era simples, tosco, mas carregava um peso que ele compreendia. O sertão é feito de fé e de faca, Maria. A gente só escolhe qual das duas empunha primeiro. E o fogo, dançando na escuridão, parecia concordar. O vento soprava, e o som distante de uma cantoria ecoava, alguém recitando sua própria história nas feiras do agreste. Lampião sabia que não controlava o que diziam, mas enquanto tivesse forças, o povo saberia a verdade, que nem todo pecado se expia com oração, e que no sertão, às vezes, o perdão vem de fuzil em punho. As semanas seguintes trouxeram calmaria, mas também um silêncio que pesava. O sertão parecia observar Lampião de longe, como quem espera o próximo capítulo de uma história escrita à bala. O nome dele circulava entre padres, coronéis e romeiros, sempre com o mesmo tom de espanto. Alguns o chamavam de justiceiro, outros de assassino com cruz no peito. Ele, porém, não se via como herói nem vilão, apenas como o reflexo do próprio sertão, duro, imprevisível e sedento por justiça. Em uma manhã quente de setembro, o bando descansava próximo à serra do Umbuzeiro quando um tropeiro chegou apressado. "Capitão, tem volante do governo vindo de Triunfo."
Dizem que tão atrás do senhor. Lampião encostou o rifle no ombro e respondeu com calma. Atrás de mim o sertão vive correndo faz tempo. Que venham. A poeira cobre os rastros, mas não apaga o que é certo. Os homens riram baixinho, confiantes. Naquele mesmo dia, eles seguiram até uma feira em Belmonte. O povo se reuniu para ver o cangaceiro famoso, e um sanfoneiro começou a tocar uma moda sobre ele. Lampião não teme o inferno, nem soldado, nem patrão. Só teme o olhar da justiça que mora no coração. O capitão ouviu em silêncio, o olhar perdido entre as barracas. A feira cheirava a cachaça e rapadura, e o sol refletia nas moedas de 1000 réis que passavam de mão em mão. Uma velha vendedora se aproximou e lhe ofereceu uma garrafa d'água. Tome, capitão. Dizem que o senhor agora é protetor de mulher honesta. Ele pegou a garrafa, sorriu e respondeu: protetor não. Só não suporto ver homem sendo bicho. A mulher assentiu emocionada. Que Deus lhe guarde, meu filho. O sertão precisa de quem faça o certo, nem que seja pelo errado. De noite, já no acampamento, o assunto voltou à conversa. Cajarana comentou: capitão, nunca vi o povo respeitar tanto um cangaceiro. Tá virando lenda viva. Lampião tragou o cigarro e respondeu: lenda é coisa que morre quando o vento muda. Eu ainda respiro, e enquanto respiro, a história se escreve com pólvora. Maria Bonita observava em silêncio, o olhar fixo no fogo. Sabia que por trás da fama havia um homem atormentado, dividido entre o medo e a fé. Nos dias seguintes, notícias corriam pelas estradas. Soldados estavam caçando o bando, guiados por informantes pagos com ouro e promessas. Lampião sabia que era questão de tempo até o confronto, mas não parecia preocupado. O que lhe pesava era outra coisa. O rosto da freira ainda vinha nos sonhos, junto com o som daquele grito. Era como se o sertão o cobrasse por carregar em si a linha fina entre redenção e pecado. Certa noite, ele se afastou do acampamento e ficou olhando o céu. As estrelas pareciam mais próximas, como se o firmamento quisesse escutar. Murmurou em voz baixa: se eu morrer amanhã, que o povo diga a verdade, que Lampião também sabia perdoar. E ficou ali, imóvel, até o vento apagar metade da fogueira. No dia seguinte, uma família pobre se aproximou pedindo ajuda. Tinham perdido o roçado na seca e não tinham o que comer. Lampião tirou do alforge um punhado de notas de 1000 réis e entregou. Não é esmola, é justiça. O sertão não castiga quem é inocente, castiga quem cruza os braços. A mulher chorou e beijou a mão dele, mas Lampião se afastou. Não beije minha mão, beije o chão. Foi ele quem me ensinou o que é certo. Quando o sol começou a se pôr, o capitão montou o cavalo e olhou para o horizonte. O vento soprava quente, trazendo o cheiro da caatinga e o som distante de tiros. O sertão, pensou ele, nunca descansava. E Lampião, mesmo cansado, sabia que sua história ainda não tinha fim. O tempo passou e, como sempre acontece no sertão, as verdades se misturaram com as mentiras. Em cada vila, feira e romaria, alguém contava a história de Lampião a seu modo. Alguns diziam que ele havia se tornado o instrumento da justiça divina. Outros que fora tocado pela culpa e agora vagava de alma penada. Mas todos concordavam em uma coisa: depois daquele dia na fazenda Santa Quitéria, o sertão nunca mais foi o mesmo. Em Piranhas, um cantador compôs um repente que ecoava nas feiras do agreste. Lampião julgou o pecado, sem toga e sem altar. O rifle foi testemunha e o sertão para recordar. O povo cantava e os mais velhos faziam o sinal da cruz. Era como se o cangaço, pela primeira vez, tivesse se confundido com a própria fé. Enquanto isso, Lampião e seu bando percorriam as estradas poeirentas entre Poço Redondo e Monte Alegre. Em cada parada, o capitão ouvia as histórias e via a admiração crescer.
Homens se aproximavam apenas para apertar sua mão. Mulheres deixavam rosários e pedaços de pano abençoados. E crianças o chamavam de Padim do Sertão. Ele não gostava desse título, mas não o rejeitava. Apenas dizia: Padim é o de Juazeiro. Eu sou só o castigo que Deus mandou atrasado. Certa manhã, o bando acampou perto de uma vereda onde o vento parecia cantar. Lampião acordou antes do sol nascer, caminhou até o riacho raso e se ajoelhou. Lavou o rosto e tirou do bolso o pequeno crucifixo que o padre lhe dera. Ficou olhando para ele por alguns segundos e um pensamento lhe atravessou o peito. Será que para fazer o bem é preciso tanto sangue? O capitão fechou a mão e guardou o crucifixo de novo, como quem tenta esconder a própria dúvida. Horas depois, um homem apareceu montado num jumento, trazendo um embrulho de pano. Era uma carta. Trouxe da missão de triunfo, capitão. É da freira. Lampião abriu o pano e leu em silêncio. A letra era delicada e o texto curto. Capitão, sigo rezando pela alma de quem fez o certo mesmo com as mãos sujas. Que Deus lhe dê descanso quando a justiça se cumprir. Ele dobrou a carta e a guardou junto ao peito, no mesmo lugar do crucifixo. Descanso, isso o sertão não dá nem para quem morre. O sol já ia alto quando o bando retomou a marcha. As esporas batiam ritmadas e a poeira subia formando uma nuvem dourada. Por onde passavam, deixavam rastros e histórias. Numa pequena vila chamada São José do Belmonte, o povo esperava o grupo com oferendas, cestos de farinha, carne seca e um rosário de contas grossas. Um velho, curvado pelo tempo, se aproximou e disse: Capitão, eu perdi um filho para a injustiça. Quando ouvi o que o senhor fez, rezei para que Deus lhe guardasse. Lampião respondeu: Não reze por mim, reze pelo sertão. Ele é que precisa de salvação. Naquela noite, o capitão ficou olhando o fogo. As chamas tremulavam, refletindo nos olhos dele um brilho estranho. Não de glória, mas de cansaço. Maria Bonita percebeu. Tá pensando em quê, Virgulino? Ele respondeu devagar. Que um dia o povo vai esquecer o que fiz e só vai lembrar o que quiser. Mas enquanto tiver uma alma contando o que viu, minha história vai andar com o vento. De longe, um trovão ressoou. O cheiro de chuva se misturava ao da madeira queimada. O sertão parecia respirar, cansado, mas vivo. Lampião se levantou, ajeitou o chapéu e murmurou: A justiça é igual ao trovão, Maria. Demora, mas quando vem, ninguém esquece o som. E o vento soprou forte, levando consigo o eco das palavras do capitão, misturado ao som distante das vozes do povo, que nas feiras e nas estradas continuava a cantar o nome de Lampião. O homem que fez da própria sombra um altar e da bala, um testemunho de fé. Os anos correram ligeiros e o sertão mudou como muda o curso do rio após a cheia. Lampião já não era apenas um homem, era uma lembrança viva, uma mistura de medo e admiração que atravessava gerações. Nas feiras de Juazeiro, os violeiros o chamavam de Anjo Armado. Nas igrejas, os padres pediam que o povo rezasse pela alma daquele que fizera justiça com as próprias mãos. E nas estradas poeirentas, ainda se ouvia de quando em quando o galope dos que diziam seguir seus passos. Depois do caso da fazenda Santa Quitéria, a freira retornou ao convento em triunfo e dedicou os dias a cuidar dos pobres. Muitos afirmavam que ela jamais pronunciara o nome do fazendeiro, mas que todas as noites acendia uma vela por um homem de chapéu de couro que foi instrumento de Deus. Era a forma dela de lembrar o que acontecera sem precisar repetir a dor. Lampião, por sua vez, continuou sua jornada entre o bem e o mal, como quem carrega duas almas no mesmo corpo. Nas veredas de Serra Talhada, ainda socorria famílias ameaçadas por coronéis e distribuía moedas de 1000 réis às viúvas das secas. Mas cada gesto parecia pesar mais que o anterior. A culpa, silenciosa, o acompanhava, feito sombra.
Numa noite de 1936, acampado nas redondezas de Água Branca, ele recebeu a visita de um velho conhecido, o Padre Domingos, homem de palavra firme e olhar cansado. "Capitão, vim trazer um recado do céu", disse o sacerdote. "Deus perdoa quem reconhece o erro e defende o inocente." Lampião ficou em silêncio por um instante, depois respondeu: "Padre, Deus perdoa, mas o sertão não. E é nele que eu vivo." O padre o olhou com tristeza. "O senhor vive, mas não descansa." Lampião desviou o olhar para o fogo e murmurou: "Descanso é coisa de quem tem casa, padre. Eu tenho estrada." Ao amanhecer, Domingos foi embora, deixando sobre uma pedra um pequeno livro de orações. Maria Bonita o encontrou e o entregou ao capitão. "Para que vai guardar isso, Virgulino?" Ele respondeu sem olhar: "Para lembrar que até quem vive de bala precisa ter uma reza para morrer em paz." Meses depois, o bando chegou a um povoado em festa. Era o dia de São José, padroeiro dos trabalhadores. O povo dançava, a sanfona tocava e as mulheres ofereciam bolos e cachaça aos cangaceiros. Lampião aceitou um copo, mas não brindou. Ficou observando as crianças brincando de correr entre os juazeiros e ali, pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. "Se um dia eu cair, Maria", disse ele, "quero que o povo lembre disso, que nem todo cangaceiro nasceu para espalhar medo." O sol descia no horizonte quando o bando partiu, deixando atrás o som da sanfona e as vozes que cantavam sua lenda. Cada passo do cavalo soava como uma batida do tempo, o tempo que levava Lampião para o destino que o sertão já lhe havia reservado. Anos depois, quando a notícia da emboscada em Angico correu o país, muitos choraram, outros festejaram. Mas na região entre Triunfo e Floresta, uma vela foi acesa em silêncio dentro de um pequeno convento. A freira ajoelhou-se diante do altar e sussurrou: "Que Deus receba sua alma, Virgulino. O sertão nunca esquecerá o que o Senhor fez por mim." Lá fora, o vento passava pelos mandacaros e levava o som distante das rezas. O crucifixo que Lampião um dia guardara sobre o peito foi encontrado próximo ao corpo, manchado de sangue e pó, mas ainda firme. O padre Domingos o reconheceu e disse: "Até os pecadores sabem o caminho do céu, só precisam andar nele com coragem." E assim, entre o som do vento e o farfalhar seco da caatinga, a história de Lampião não terminou, apenas mudou de lugar. Do sertão, passou para a memória do povo. E enquanto houver quem conte, ele nunca morrerá.